estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã e à noite, das 7h30 às 8h30 da noite, nos canais 19 e 53.1, também na internet pelo rtv.net.br ou na live no Facebook, é só procurar RTV Criciúma. A gente está no ar no oferecimento de Oral Sim, 3045-7777. O telefone está na sua tela, é o WhatsApp também. Você pode adicionar, tirar todas as suas dúvidas e apesar do feriado hoje em Criciúma, a Oral Sim está atendendo com plantão de atendimento. Então, se você quer chamar, quer conversar, pode adicionar esse número que aparece na sua tela e chamar no WhatsApp também. Está conosco ainda o Estúdio de Beleza, está te chamando de Sara, o WhatsApp na tela, você encontra nas redes sociais. Ainda Móveis Correia Bac, que todas as semanas traz dicas bem importantes sobre arquitetura, design de interiores e decoração. Também o curso de moda do Senac, com todas as semanas aqui, dicas sobre o curso e sobre o universo da moda. E a Marzane Sara que me veste hoje. Mas a gente vai conversar sobre direito do consumidor, sobre dever do consumidor também. O coordenador do PROCON de Criciúma, Gustavo Colles, está aqui conosco. Gustavo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os telespectadores da RTV. É um prazer estar aqui com vocês. Só falar para o pessoal aqui que a Carol falou todos esses comerciais sem ler nada, né? Foi tudo... Não tem o TP aqui. Não tem o TP. Ela é profissional mesmo. Parabéns, Carol. Não é para qualquer um, né? Mas, Gustavo, a gente está aqui num dia que é feriado em Criciúma e eu te botei no serviço também. Não teve escapatória para ti, né? Mas sabe, Carol, que a gente trabalhando no serviço público, a gente não tem nem dia e nem horário. A gente está sempre à disposição dos consumidores, da imprensa, de quem nos solicitar, independente do dia e do horário, a gente sempre está à disposição. Um exemplo para o público telespectador poder entender, o meu celular, muitas pessoas já têm conhecimento do meu telefone. Teve um dia que eu estava na minha residência, estava já deitado, era quase perto da meia-noite, estava cansado aquele dia, deitei cedo, o meu telefone toca. Uma consumidora ligando que estava num restaurante, é até cômico, Carol. Estava num restaurante, pediu uma bebida, uma cerveja, a cerveja veio quente e o garçom não quis trocar. Ai, meu E Deus. ela quis, não trocar, vou chamar o PROCON. Aí eu acho que eles fizeram uma queda de braço, entre garçom, consumidor, garçom, não sei o quê, bababá. E ela me ligou mesmo, tô aqui no restaurante tal e o garçom não quer trocar minha cerveja quente, eu tenho direito de tomar uma cerveja gelada, você pode mandar o fiscal aqui? Aí, o que tu respondeu para ela, Gustavo? Aí eu falei para ela assim, minha senhora, a gente não pode interferir na política da empresa, né? Eles colocam os produtos deles de acordo com a necessidade deles, né? Não tem o que a gente fazer nessa situação. Não está escrito no Código do Consumidor que eu tenho só que tomar cerveja gelada. Não está escrito. De repente tem gente que gosta de cerveja naquela temperatura, né? Então não tem o que fazer. Conversei com a pessoa, acalmei a senhora, fiquei uns 40 minutos no telefone com ela. E ela falando, desabafando, e a minha mulher do lado me dando cotovelada, vamos dormir. E aí consegui conversar com ela. Ela, no fim, ela passou o telefone para o garçom, né? Aí o garçom passou para o gerente, eu conversei com o gerente, e o gerente, vamos dar uma cerveja gelada, mas é porque a mulher começou a se alterar, começou a gritar, e eles, agora que eu não vou trocar. E aí no final eu conversei com eles, eles trocaram, e aí ficou tudo em paz. Pois é, Gustavo, mas essa questão, esse exemplo, né, muito sério que você deu, é algo que é muito simples, que a gente, nessa relação entre consumidor e a pessoa, o estabelecimento, a gente tem que ter o bom senso, tem que ter educação, e eu sempre defendo isso, né, que educação não faz mal para ninguém, que muitas vezes a gente tem razão, mas a forma como a gente coloca as coisas, a forma como a gente fala, também é importante, para que a gente seja bem atendido, né, a pessoa quer ser bem atendida, mas o garçom também quer ser bem tratado, e é justo isso, né? Com certeza. Sabe que a gente está no PROCON desde o início de 2018, né, e quando nós entramos nessa gestão, né, a gente percebeu que tinham alguns equívocos na forma do treinamento do nosso pessoal. Eu comecei a observar todos os setores, o jurídico, o administrativo, da fiscalização e do atendimento. O atendimento é o carro-chefe do PROCON, porque é onde chegam os problemas. E a gente trabalha uma mescla de funcionário e estagiário. E os estagiários, eles estão ali para aprender. E às vezes eles passam algumas informações que às vezes eles não têm muito conhecimento. Por isso que a gente tem essa mescla com os funcionários. Então nós desenvolvemos ali no PROCON de Criciúma um atendimento padrão.
todos os funcionários, independente de qual cargo, desde o advogado, o próximo coordenador, não sei se ele vai continuar, mas eu fiz esse treinamento, né? A gente criou um treinamento exclusivo e único e inédito no PROCON, justamente para a gente ensinar as pessoas que entram como tratar os consumidores, né? E nesse treinamento a gente deixa bem claro para o consumidor, para o nosso atendente, né? O bom senso sempre vai ter que prevalecer, porque às vezes o consumidor ele chega nervoso, né? Ele já quer resolver a demanda dele ali no local, né? E aí se o nosso funcionário, nosso colaborador, ele não estiver preparado, né? Ele vai ficar nervoso também, vai brigar com o consumidor, vai brigar com o outro lado da linha, com o fornecedor. Então, assim, ó, o bom senso é o que vai sempre prevalecer. E a gente sempre diz para os consumidores: você já entrou em contato com a empresa? Você já conversou com a empresa reclamada para ver se eles vão arrumar o seu problema? Eles vão resolver esse conflito na relação de consumo? Alguns dizem, a maioria diz que já foi, e tem gente, quando vai no PROCON, diz, não, eu tenho esse problema e vim direto aqui no PROCON para vocês resolverem. E a gente sempre fala assim, não, então dá uma ligada para a empresa. De repente, você ligando diretamente, a empresa não vai se furtar de resolver a sua demanda, porque eles querem fidelizar o cliente, eles não querem perder o cliente. Então, às vezes, por exemplo, a troca de uma camiseta, se está com defeito, ou um celular estragado, manda para assistência, eu tenho certeza absoluta que as empresas eles não vão se furtar de fazer isso. Então, assim, ó, o bom senso, o que é bom para os dois lados, essa é a nossa premissa, né? É como você falou. Primeiro, vamos tentar resolver na boa. A gente faz um atendimento preliminar, conversa com a empresa se predispõe a arrumar ou não. Ela não arrumando, a gente envia uma CIP, que é uma carta de informação preliminar, perguntando por que tem aquele problema, e aí a empresa tem que responder em até 10 dias, e se a empresa vai resolver ou não. A empresa não resolvendo, a gente abre uma audiência de um processo administrativo e uma audiência de conciliação, colocando o consumidor e a empresa um do lado do outro, tentando mediar e tentando usar o bom senso também para resolver o conflito. Não sendo resolvido esse conflito na nossa audiência de conciliação, aí sim, a gente faz uma petição e encaminha para o GECOM, para o juizado especial, e aí na justiça eles vão resolver. Mas você pode ter percebido que sempre, em todos os casos, é sempre o bom senso, sempre o que vai ficar bom para os dois lados, não só para um, não para o outro. E, logicamente, tudo dentro do direito do consumidor, porque o PROCON está ali para defender o direito do consumidor. Então, o bom senso, a educação sempre vai prevalecer. E até eu acho que é importante a gente estar mudando essa cultura de que o PROCON, ele não é um órgão para fazer algo ruim pro comerciante, né? O PROCON não está ali para causar um problema para quem vendeu alguma coisa. É para garantir que vai estar tudo ok, né? Quem vendeu correto, quem comprou da forma correta e beleza, não tem nenhum problema nessa relação de consumo, né? Exatamente. Até uma coincidência, Carol, eu assumi o PROCON no início do ano passado, né? Eu fiz a nossa posse, uma posse bem simples, que eu não gosto muito de holofote, né? Convidei só o pessoal do secretariado do governo, né? E no meu discurso de posse, que foi questão de 2, 3 minutinhos, né, eu citei o Código de Defesa do Consumidor e a data da criação do Código de Defesa do Consumidor, que foi no dia 11 de setembro, bem no dia do meu aniversário. Né? E no meu discurso eu falei assim, né, o PROCON ele não está aqui para punir, ele não está aqui para ser um órgão retaliador, mas sim para aproximar cada vez mais o PROCON do consumidor e também da parte empresarial e do comércio. Um exemplo que está dando resultado isso, né, é que o número de reclamações no PROCON, desde que a gente assumiu, aumentou mais de 100%. Né? A gente tinha uma média de 60 atendimentos por dia, hoje está numa média de 155 atendimentos, a média mensal. Né? E o mais importante disso tudo, Carol, é que a reclamação no comércio de Criciúma diminuiu. É uma prova que o comerciante está usando da boa-fé também. Ele está entendendo que o consumidor é a parte-chave do negócio dele. Né? Se ele não trata bem o consumidor, se ele não tem o conhecimento do Código de Defesa do Consumidor, algo que vai beneficiar os consumidores, ele vai perder as vendas e, consequentemente, ele vai perder faturamento e provavelmente ele vai ter que fechar as portas. Então, essa aproximação PROCON, consumidor e PROCON também,
empresa a gente está conseguindo fazer muito bem, né? E é o que está dando resultado hoje ali no comércio de Criciúma. O número de reclamações aumentou, mas o número de reclamações do comércio diminuiu e diminuiu muito. O que aumentou de reclamação? Então, não é o comércio de Criciúma, não é a loja de rua e tal. O que aumentou? É o banco, é a empresa de telefonia? A gente está fazendo um trabalho que está dando muita visibilidade para o PROCON de Criciúma. Nós estamos atuando na nossa fiscalização, atuando também na parte do, como eu falei anteriormente, ali, do treinamento de cada setores e que está dando muito resultado, né? A nossa resolutividade no início de 2018 era de 80%. Né? De cada 10 casos a gente conseguia resolver 8. Né? A gente fez um estudo recentemente, e a nossa resolutividade, ela passou de 80% para 98%. Quase todos os casos a gente consegue resolver, né? Então, assim, teve na semana retrasada, teve um dia da semana que a gente conseguiu resolver 100% dos casos, né? Que é algo que foi inédito no PROCON de Criciúma. Então, a gente tendo essa resolutividade alta, as pessoas sabendo que o PROCON está ali para ajudar e tá resolvendo a demanda do consumidor, está atraindo cada vez mais gente. Né? E isso faz aumentar o número de reclamação. E o número de reclamação que é disparado campeão é telefonia. Né? TIM, Vivo, Claro, Oi, esses são os campeões de reclamação e está aumentando cada dia. Então está aumentando o número de reclamações de telefonia e número de reclamações de empréstimo consignado, número de reclamações dos aposentados que têm alguns descontos indevidos nas suas contas, planos de saúde, enfim, está aumentando corriqueiramente essas demandas e a demanda do comércio ela não aumentou e está diminuindo. Tem essas demandas que elas são de sempre, né? Da questão ali da telefonia e de bancos. Mas a gente teve, você falou do plano de saúde, teve recentemente alguns casos pontuais, entre eles de um plano de saúde. Acontecem, às vezes, algumas coisas na cidade ou na região que acabam chegando no PROCON numa demanda, assim, muito grande e todo mundo meio que junto, né, Gustavo? É porque hoje, quando a gente fala de problema, todo mundo associa o PROCON. O PROCON tem que resolver os seus problemas. E não é assim, o PROCON resolve os problemas na relação de consumo. No início desse ano, em 2019, o PROCON, em janeiro, que é uma época que tem bem pouco movimento no PROCON, porque está todo mundo de férias, todo mundo está de ressaca do Réveillon, está chegando o Carnaval, já estão se preparando, né? O número de atendimentos no PROCON diminui. Mas, particularmente no mês de janeiro de 2019, foi o mês que deu mais reclamação até agora. Aí provavelmente vai ser o mês que vai fechar o ano com mais reclamação. Porque a gente teve aquele caso da Celesc, aqueles aumentos abusivos que todo mundo teve na sua fatura. Tu mora em Sara. Não sei se vocês tiveram problemas lá, é cooperativa. Mas em Criciúma nós tivemos um número de atendimento muito elevado aqui no PROCON de Criciúma. Né? Até recebi agora. Estava ali na recepção, estava olhando as redes sociais do PROCON e vi que um consumidor me mandou uma fatura da Celesc e falando, o problema da Celesc aconteceu em 2019, vocês mandaram um pedido para abertura do inquérito civil para a promotoria, nós fomos os primeiros a mandar, o PROCON de Criciúma foi o primeiro no estado de Santa Catarina a enviar para o MP, né? Nós enviamos para a 7ª Promotoria de Defesa do Consumidor, né? E em contrapartida foi aberto o inquérito civil lá em Florianópolis. Para a gente não trabalhar com 2 inquéritos civis, o promotor daqui passou para o promotor lá de Florianópolis e está sendo investigado desde março ou abril, meados de março e início de abril, que o Ministério Público está investigando esse caso do aumento abusivo da Celesc. E aí eu recebi essa mensagem, nós já estamos em dezembro e o Ministério Público ainda não se posicionou. Né? É porque é muito difícil, né? Eles estão com uma perícia dentro das contas da Celesc, uma perícia vendo toda a tributação e ainda não tem um resultado. Eu até peço desculpas para o consumidor que me mandou essa mensagem, que o nosso papel a gente já fez. A gente recolheu todas as informações, recolhemos todos os dados necessários para que o Ministério Público pudesse fazer essa investigação e encaminhamos para eles. Agora a gente também está na expectativa dessa resposta. Né? O doutor Eduardo Paladino, que é o presidente que coordena todos os Ministérios Públicos na defesa do consumidor lá de Florianópolis, ele está à frente disso, né? E a gente tem mantido contato direto e eu conversei com ele recentemente, ele me disse que ainda não tem uma resposta. Está um pouco moroso,
tá, mas acho que em breve deve sair. Então, assim, ó, são casos pontuais como o da Celesc, do plano de saúde que a gente citou anteriormente, que está em recuperação judicial, temos muitas reclamações de cancelamento, muitas reclamações de, por exemplo, teve uma semana retrasada, uma senhora que estava grávida, já para quase ganhar o seu neném, né, e foi pega de surpresa que não vai poder usar o seu plano de saúde. A gente tentou fazer algo até em 24 horas para tentar auxiliar, mas infelizmente nesses casos que a empresa já está quase decretando falência, digamos assim, né? A gente não consegue ter uma demanda, mas a gente pegou todos esses processos, fizemos uma denúncia também no Ministério Público e agora está na mão da Justiça. Casos pontuais como esse que às vezes acabam inflando o número de reclamações no PROCON também. E às vezes passa da esfera administrativa que vocês podem fazer ali, né, Gustavo? Exatamente, o PROCON, para deixar bem claro para todos, né, o PROCON é um órgão administrativo, a gente usa sempre a conciliação, sempre tentamos mediar o conflito, mas para ali, né, é administrativo. A gente não é um órgão criminal ou um órgão judiciário que a gente pode intimar na forma da lei e na forma judicial. A gente é administrativo, a gente tenta fazer a conciliação. O PROCON de Criciúma ele tem poder de polícia, tem poder para multar, mas não é um órgão judicial, é um órgão administrativo. A gente faz o possível, e graças a Deus a gente está tendo muito sucesso e a gente está conseguindo fazer um trabalho bacana. Nós temos profissionais competentes, a nossa parte jurídica foi toda reforçada, chamamos uma advogada do concurso e está nos dando o maior apoio para isso e a gente está conseguindo sucesso. Pois é, já que você falou em multas, eu queria que tu explicasse para a gente, Gustavo, quando é que uma empresa acaba sendo multada pelo PROCON, em que casos, porque não é qualquer situação que uma empresa vai ser multada, né? Quando que ela é multada e em que momento que isso pode acontecer? Sabe, Carol, quando nós assumimos o PROCON também, eu falo quando nós assumimos, porque daí a gente pegou o barco andando e a gente começou a levantar todos os problemas que a gente podia resolver ali dentro do órgão. E um problema que nós vimos, quando nós assumimos também, foi que a nossa dívida ativa estava em quase 20 milhões de reais. O que é a dívida ativa? É a dívida que o PROCON de Criciúma tem para receber das empresas que foram multadas e não pagaram. Nós tínhamos quase 20 milhões de reais. A gente prontamente fez um projeto, fizemos um refis do PROCON de Criciúma, próprio para o PROCON, inédito também, nunca o PROCON tinha feito um refis próprio para o próprio órgão, sempre entrava no refis da prefeitura, mas a gente fez aquele refis inédito, Fizemos um trabalho na mídia, conversamos com as empresas e a gente conseguiu recuperar pouca parte daquilo ali, em torno de 1 milhão e 200 mil reais daqueles 20 milhões, que na verdade está na justiça, sendo discutido na justiça. Enquanto não tem uma decisão judicial, os empresários não vão pagar. Mas a gente conseguiu em negociações, conseguimos conversar com o Bradesco, com o Banco Itaú, e eles pagaram algumas coisas e rendeu o dinheiro para o PROCON. Quando que é multado? Por exemplo, depois de todo esse trâmite que eu falei anteriormente, atendimento preliminar, CIP, processo administrativo, conciliação, e aí for comprovado que ali na conciliação, que a empresa ela é responsável pelo problema do consumidor e não quis fazer a resolução da demanda, aí sim a gente manda para a justiça e aí a gente faz um parecer jurídico pelo arquivamento ou pela sanção. Sendo a sanção, aí o coordenador tem a prerrogativa de fazer a multa, que daí varia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, uma multa varia mínima de 200 UFIRs até 3 milhões de UFIRs, que varia em torno de R$1.000 a 5 milhões de reais, 6 milhões de reais no papel, dependendo a gravidade da multa. E por isso que a gente tem essa dívida ativa aí que algumas empresas não pagaram no passado. Hoje todas estão pagando. Quando a gente encaminha uma multa, eles já não discutem mais e já fazem o pagamento necessário. Esses 20 milhões aí que a gente tinha são multas bem antigas de telefonia, bancos, multas de empresas grandes que estão tentando barganhar na justiça. Hoje não, hoje as multas que a gente faz, quase todas a gente consegue pagar, até porque se uma empresa não pagar, também vai para cartório, o nome é protestado, não recebe a certidão negativa e fica com o nome sujo. Então hoje todas pagam. É uma dívida como qualquer outra. Como qualquer outra. Esse é o poder que o PROCON tem para poder resolver a demanda do consumidor. Por exemplo, o empresário está lá, ele não passou na última etapa, na audiência de conciliação, ele não resolveu a demanda,
ele corre o risco de ser multado. E às vezes, por exemplo, um problema de uma camisa que ele não quer trocar, uma camiseta que ele não quer trocar, às vezes é muito mais fácil ele fazer a troca se ele está errado do que receber uma multa do PROCON, que varia de 200 UFIRs, que dá em torno de um pouco mais de R$800, um pouco mais acima de R$800, né, do que trocar uma camiseta, né? Então é mais fácil ele trocar a camiseta do que pagar essa multa. Então por isso que a nossa resolutividade está dando bem certo, está bem alta. Geralmente, quando a gente vê casos de multas grandes, né, são de pessoas, de empresas que fizeram danos, digamos, à coletividade, assim. É raro a gente ver ou ouvir, talvez porque o valor não seja assim tão alto, de uma empresa que, não, usando o teu exemplo, não trocou uma camiseta. Mas isso não quer dizer que é uma regra. Pode ser uma empresa multada porque fez dano a um consumidor somente. Pode ter, vários. Na verdade, recentemente nós aplicamos uma sanção para uma empresa que não queria trocar o aparelho celular de uma pessoa que estragou, estava com defeito, né? E a gente viu que o defeito era realmente o defeito de fábrica e a gente solidarizou daí o vendedor e a empresa, né? Que foi o fabricante. Né? Os dois são solidários. E por isso que a nossa resolução é alta também, né, Carol? Porque, por exemplo, às vezes aqui o comércio, ele apenas revende o produto, né? E tem a fabricante. E o fabricante, ele é solidário, porque o defeito é no produto em si e não na venda. Mas como foi o vendedor, a empresa que fez a venda, os dois são solidários. Né? Então, um ou outro vão resolver. Né? E se nenhum resolver, os dois são multados, porque eles são solidários. Né? E aí varia muito, né? Por exemplo, nesse caso do celular, era muito mais fácil ele ter trocado do celular novo do que ele ter recebido a multa do PROCON. Era um celular barato, né, que eu acho que o consumidor na época, se eu não me engano, acho que pagou R$500, agora vai receber uma multa de 800, nós vamos aplicar a sanção mínima, mas vai ser multado, né, e vai ter que pagar R$800, se não pagar vai ficar correndo juros, ele pode entrar na justiça e se ganhar na justiça, ok. Mas se perde na justiça, ele vai ter que pagar todos aqueles juros que passou, que aí vai dar muito mais de R$2.000, porque sabe que a justiça é um pouco morosa, não pelo fato da justiça em si, mas pelo fato do número de processos que tem, da demanda. Então é mais ou menos assim. E só para finalizar a questão ali da multa, recentemente a gente aplicou numa multa numa loja grande, agora antes da Black Friday, que foi repercussão nacional. Verdade. Né? Que daí, nesse caso é diferente. Eles fizeram a remarcação dos preços, né, da etiqueta branca e fizeram a remarcação com preço para a etiqueta amarela promocional. Só que o mesmo preço da etiqueta amarela é o mesmo preço da etiqueta branca. Né? Aí eles fizeram uma propaganda de publicidade enganosa, erro na precificação. E como essa é uma loja que tem em todo o Brasil, logicamente que a gente não vai multar em cima somente daquilo ali. Nós vamos fazer toda uma análise, eles têm ainda o prazo para a resposta. Se a resposta deles não for convincente, aí sim a gente vai aplicar uma sanção, que é repercussão em todo o Brasil. Porque depois que a gente foi aqui nessa loja, no shopping aqui da cidade, os outros PROCONs de todo o Brasil começaram a ir nessa loja. Começaram, e essa loja recebeu uma multa, acho que coletiva, de quase todos os PROCONs que foram fazer a visita e constataram o mesmo problema. Não foi só a Criciúma foi a primeira. Criciúma foi o carro-chefe que descobriu, coincidentemente, num vídeo que estava passando nas redes sociais, né, a gente olhou, agimos rápido, meio-dia foi postado o vídeo, 12h40 a gente conseguiu recolher todo o material, né, e fazer a aplicação do auto de infração. E aí os outros PROCONs das outras cidades viram e começaram a fazer também a mesma operação que o PROCON fez e virou repercussão no Brasil, em todos os estados, né, o PROCON de Criciúma foi citado nessa operação que foi feita. Muito importante, né? E é o trabalho que precisa ser feito na hora mesmo, né, Gustavo? Tem coisas que o vídeo já estava nas redes sociais, não dava para esperar chegar uma hora, todo mundo voltar do almoço, não dava para esperar alguma coisa, tinha que ser feito na hora. Não dava. Só para ter uma ideia, eu estava em Florianópolis, numa agenda oficial do PROCON, parei para almoçar, e estava eu e o vice-prefeito Ricardo Fabres, nós paramos para almoçar, né? Aí terminei o almoço, era 12h30. Fui pegar o celular só para dar uma olhada nas redes sociais, né? A gente também é humano, né, Carol? Aquela checadinha básica que a gente tem que olhar, né? Aí eu olhei aquele vídeo, fake news, né? Fake news, né? Não pode ser, né? Mostrei pro vice-prefeito, vamos checar isso aí. Aí mandei a mensagem no próprio Instagram da pessoa. A gente tá falando de 2 jornalistas, né?
Né, vice-prefeito Ricardo Vale, um abraço para ele, jornalista e excelente jornalista, por sinal. Aí o jornalista já pensa fake news, né? Aí eu olhei fake news, mandei mensagem pro consumidor, ele, não, verdade, acabei de fazer o vídeo. Ô, passa teu telefone. Ele mandou o telefone dele, liguei, lá de Florianópolis. Ô, aqui é o Gustavo, sou coordenador do Procon de Criciúma. É verdadeiro o mesmo vídeo? Não, fiz ao meio-dia, fui fazer compra com a minha mãe lá e vi ela remarcando, gravei e já postei. Tu não pode dar um pulinho lá no Procon? Porque de repente ele pode estar mentindo também por telefone, né? Dá um pulinho lá no Procon. Ele foi. No que ele foi, eu já liguei para os 2 fiscais. Ó, vocês vão direto para a loja, né? Vai uma paisana procurando as roupas e o outro conversa com a gerente. Né? Enquanto isso, o consumidor estava indo. O consumidor fazendo a denúncia, né, nós já vamos... Aí então a gente pode dar procedimento, mas enquanto isso já vamos conversando. Aí até o Rodrigo que está aqui nos acompanhando aqui nos estúdios, foi ele que recebeu o Biel, o nome do consumidor. Eu falei, Rodrigo, vai fulano de tal assim, recebe, atende, pega a documentação. Ele fez o trabalho perfeito, pegou toda a documentação, pegou toda a denúncia, tá tudo certinho lá no Procon. Né? Em contrapartida, aí foi os 2 fiscais, eles foram, uma começou a conversar com a gerente, não, tá tudo certo, imagina, e aí a fiscal, a Kelly, a etiqueta amarela é etiqueta promocional? É, etiqueta promocional, tem desconto. E a da Black Friday? É, etiqueta promocional da Black Friday. E ela anotando tudo. O Procon tem fé pública. Sim. É como se fosse cartório. Né? O que registrou ali é o que vale. É o que vale. E a gerente falando e entregando tudo, né? E daí a fiscal, não, então me mostra uma roupa aí. Aí ela levou para o lado oposto onde foi feito o vídeo. Levou para o outro lado. E aí, não, tá aqui, ó, calça jeans, ó. Etiqueta amarela 99, etiqueta branca 139. Tá certo? Ah, perfeito. Só que ela não sabia que tinha um fiscal paisana procurando as outras roupas. E achou. A hora que ele achou... Achou que o consumidor tinha filmado. Achou as roupas que o consumidor tinha filmado. Aí a hora que ele achou, a gerente... Não mexe aí. Aí a nossa fiscal... Ele vai mexer. A senhora que não pode mais encostar em nenhuma roupa aqui, senão a senhora vai receber voz de prisão. Nós estamos recebemos uma denúncia assim, assada, a gente tem que verificar. Aí ela, não, então tá. Né? Aí a gente achou aquelas roupas e outras muito mais roupa do que aquilo. Prontamente ela já recolheu tudo, né? Alterou, regularizou, mas mesmo assim levou o auto de infração. Então foi muito rápido, né? A gente agiu muito rápido e isso que os gestores eles têm que fazer, né? Meio-dia foi postado o vídeo, 12h40 já estava tudo regularizado. Gustavo Colli, coordenador do Procon de Criciúma, tinha muito mais assunto, mas nosso tempo acabou. Vamos falar da inauguração? Antes de tu terminar, fale de fato desse evento que vai acontecer agora, é no sábado, né? Sexta-feira, dia 6 de dezembro, né, nós vamos fazer a inauguração da nossa unidade móvel, Escola do Consumidor, ali na Praça Nereu Ramos, todos estão convidados, né, vai ser uma unidade móvel onde a gente vai percorrer os bairros de Criciúma, para as pessoas que não têm condições de vir até o Procon, fazendo atendimento como se fosse o próprio Procon. Que legal. Com todo o sistema interligado, né, podendo fazer tudo que eu falei ali, esse processo que a gente faz ali no Procon, nós vamos fazer na nossa unidade móvel também. E essa unidade móvel, ela vai ser também a Escola do Consumidor, onde a gente vai percorrer os bairros, vai fazer palestra para as empresas, né, para tirar a dúvida dos consumidores. Tem uma sala de aula dentro do micro-ônibus, com uma televisão de 42 polegadas, onde nossos profissionais vão estar à disposição, fazendo palestras, educando e mostrando o que é o Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos trabalhar na prevenção dos conflitos, porque a gente quer diminuir o número de atendimentos, porque não dá muito trabalho para nós também, né, Carol? É verdade. Então a gente vai fazer essa prevenção, brincadeira, tá? Vai fazer a prevenção, né, dessa relação de conflito, porque muita gente acaba fazendo tendo um problema, um conflito, não porque eles querem, porque eles não têm conhecimento do Código de Defesa do Consumidor. Verdade. E a gente fazendo esse trabalho com essa unidade móvel, a gente vai trabalhar na prevenção e, consequentemente, a gente vai diminuir o número de reclamações. Então, estão todos convidados, sexta, dia 6 de dezembro, agora, às 10h30 da manhã, na Praça Nereu Ramos, bem na frente ali da Casa da Cultura, oposto ali na frente da catedral, ali no outro lado, né? Todos estão convidados, vocês também estão convidados, estaremos lá à disposição de todos. Tá certo, muito obrigada. Esse é o Gustavo Colli, coordenador do Procon, batendo um papo bem importante aqui com a gente no Tudo a Ver, que vai encerrando agora. Obrigada a você pela audiência e pela companhia. Um abraço e até amanhã.